Olá, seja muito bem-vindo. Vamos treinar criação de blocos. Então, comando W block para criar todos esses blocos aqui, tá ok? Então, nós temos aqui portas que ainda não são blocos, nenhum desses desenhos são blocos, né? Linhas, arcos, círculos. Vamos criar aqui então. Lembrando que se os desenhos foram feitos em centímetros, né, na escala 1:1, normalmente a gente trabalha na escala 1:1, tá ok? Aí define-se a unidade, né? Na cabeça da gente, não tem como definir a unidade no AutoCAD. Então, se você trabalhou aqui, criou esse desenho em centímetros, né? Se esse desenho foi criado em centímetros, quando você for criar o bloco, é interessante que você crie o bloco em centímetros e ao inseri-lo, você insira em centímetros também, tá certo? Esse é o ideal, né? Mas na prática não é muito bem assim que acontece. Mas já que a gente vai criar, a gente cria ele 100%, a gente cria ele no ideal, né? Então, units, o N, a gente passa aqui o units em centímetros para centímetros, é a escala de inserção de blocos, tá ok? E o comando de criação de blocos é o comando W. Então, nós vamos criar o W aqui, eu vou salvar lá na minha pasta. Por exemplo, vou criar uma pasta aqui que chama blocos. E aqui eu vou dar o nome para ela, né? Então essa porta é uma porta de 60. E eu posso salvar aqui como 2018 ou anterior, tá ok? À vontade. Já está em centímetro, já salvei na minha pasta. Eu vou selecionar a porta de 60. Eu vou transformá-la em bloco, tudo bem? Que aí ele cria o bloco interno também. E aqui no Pick Point eu vou definir o melhor ponto para segurar essa porta. E o melhor ponto é este aqui. Feito isso, vou dar OK. Pronto. Este objeto já se transformou em um bloco. Existe aqui, ele foi gravado lá na minha pasta e ele também tem aqui na lista, pois o desenho foi convertido para um bloco. Então nós temos aqui a porta de 60. Essa porta de 60 que eu criei, né? Ela, ok, ela está aqui na lista. É essa aqui, né? Tudo bem? Em centímetro, né? Está em centímetro, na escala 1, porque o unit está em centímetro também. Se eu inseri-la aqui, ela vai ter exatamente o mesmo tamanho, né? Bom, vamos passar para outra aqui. W, porta de 70. Como é que eu sei que ela tem 70? Bom, é só medir, né? Não tem segredo. Selecionar o objeto, pick point, toda a configuração feita, é só dar OK. Repete o comando, repita o comando. Centímetro, porta de 80, selecionar o objeto, pick point, lá no canto, e dar OK. A pia. Essa pia, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Dar um nome para ela de pia, cozinha. Selecionar o objeto, escolher o melhor pick point aqui. No caso, de repente eu vou querer que ela fique
centralizada aqui, tá ok? Então eu marquei um alt snap no ponto médio na horizontal, um alt snap na vertical e o encontro deles é o ponto central da pia. Bom, virou um bloco, né? O sofá, W-block, vou colocar aqui sofá, 3 lugares. Selecionar objeto, pick points, vou escolher o ponto médio aqui. O ponto médio aqui está deslocado, né? Então eu marquei aqui embaixo e peguei a referência e puxei a referência lá para cima, né? Então atenção a isso também, né? Esse ponto médio deslocado, de repente era interessante, é porque essa linha está toda quebrada. De repente era interessante fazer um join aqui primeiro, para deixar a linha inteira, né? E ao criar aqui o bloco, a gente vai ter a referência, como buscar a referência, o ponto exato, né? Então, sofá, 3 lugares. Nunca é demais trabalhar da melhor maneira, né? Então, você percebeu um erro, vai lá e conserta. Agora sim, eu consigo pegar o ponto médio certinho aqui, ó, né? Tá alinhado. Ok, então já é um bloco também, né? E a mesma coisa com a árvore, ela está toda em forma de linhas, né? E W-block, W-enter, vou chamá-la de árvore. Selecionar tudo. E o pick point, um ponto mais central aqui, né? Já está ótimo. Configuração feita, ok, essa árvore é um bloco. Aqui está pedindo para criar os blocos também dos formatos A4, A3 e A0. Então os formatos já estão em centímetro, né? Eu poderia tê-los criados em milímetro também, mas já criei em centímetro. W-block, vou selecionar, vou dar um nome para ele aqui, formato A4. Já vou informar que está em centímetro, tudo bem? Formato A4 em centímetro. Selecionar. O texto não precisa ir junto, não precisa fazer parte do bloco, né? Somente o desenho do formato. E o pick point é o ponto esquerdo inferior, tá certo? Ele que é o melhor ponto para o formato. Né? Isso vocês vão entender na aula de escala e impressão, vocês vão entender exatamente por que aquele ponto é o ideal. Repetindo o comando, formato A3 em centímetro. Selecionar objetos. Pick point. Ok. E mais uma vez o formato A0. Esqueci de colocar em centímetro, né? Formato A0 em centímetro. Em centímetros, selecionar objeto. Pick point, ponto esquerdo inferior. Ok. Tranquilo? Bom, é assim que a gente cria os blocos, assim que nós criamos os blocos. Aqui tem vários outros exercícios, né? Então eu vou fazer um vídeo que continua aqui, para continuar, para esse vídeo não ficar grande demais. Até o próximo vídeo. Até lá.